Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. O último capítulo foi insanidade. Uma luta absurda tomou conta da torre da prisão entre duas pessoas ultra importantes para a lore da obra, Emília versus Aldebaran. E essa luta ainda não acabou, hein? Teve muita coisa legal durante a luta. Uma das que eu mais gostei foi o Aldebaran copiando o Icebrand Arts. Aquilo ali foi muito foda. O capítulo terminou num POV diferente. Ele finalizou com o começo do confronto entre Wilhelm e Ai Ai. O demônio da espada está de volta no campo de batalha. Foram o quê? 8 anos sem o Wilhelm aparecendo de novo na web novel? Bom, ele tá de volta e de volta pro combate. Várias lutas insanas estão para acontecer, já que o Alcanica e o Henkel ainda não apareceram. Como será que essas lutas vão acabar? Bom, antes do vídeo começar, já vai deixando o teu like, se inscreve, comenta, compartilha e também confere os links aí na descrição. Um deles vai ser o meu Live Pix para me ajudar financeiramente, para quem quiser me ajudar financeiramente, e o outro vai ser o link para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel. Agora, vamos pro resumo. O capítulo começa de onde terminamos o último. Ai Ai tá encarando Wilhelm e tá sentindo arrepios por todo o corpo. Ela sente que se não tivesse ido um pouco para trás na hora que recebeu o chute para amortecer um pouco o golpe, ela estaria com um buraco no formato de um sapato no estômago. Tamanha era a força do temido e famigerado demônio da espada. Ai Ai o conhecia. A única coisa estranha é que ele voltou a usar o seu antigo sobrenome. Ai Ai fala sobre os feitos do Wilhelm. Ela cita a batalha mais recente contra a Baleia Branca. Ela fala também sobre a batalha contra o zumbi da própria esposa em Pristela. Tudo isso na tentativa de provocar o demônio e fazer ele vacilar. Aquela luta seria absurda. Qualquer brecha significaria a morte certa. Então a Shinobi precisaria de qualquer brecha que ela pudesse conseguir. Infelizmente para ela, tudo isso foi em vão, já que o espadachim estava imóvel e inatingido pelas palavras dela. Ai Ai pensava que ele fosse mais emotivo pelo que foi falado para ela. O que era mais estranho naquela situação era que o Wilhelm encontrou aquele esconderijo. Tirando o General Hobart, não tinha muita gente que podia notar ela quando ela estivesse tentando apagar a própria presença. Ela se pergunta se a Felt fez alguma coisa. A Felt diz que não. Enquanto a Felt ia para o canto do ambiente, Ai Ai aperta o fio que estava no pescoço dela, a relembrando de que ela poderia ser decapitada a qualquer instante. Mas a Felt diz que Ai Ai não tem tempo para ficar prestando atenção nela, mas ela não precisava ser relembrada disso. Em nenhum momento a Shinobi baixou a guarda perto do Wilhelm. Ele ainda estava parado no mesmo lugar, não sabendo como responder à técnica dos fios da Ai Ai. Diferente de qualquer guerreiro, as técnicas Shinobis, os chamados Jutsus, eram voltados ao assassinato e não puramente ao combate. 4 movimentos. De repente, o Wilhelm profere essas palavras, o que deixa Ai Ai bem confusa. Mas logo após, ela sente que o Wilhelm se preparou para atacar. Ela usa os 10 dedos para atacar já de antemão. Ai Ai se lembra da ordem do Aldebaran de não matar ninguém, mas ela se pergunta se lutar sem intenção de matar seria possível contra aquele inimigo. O Wilhelm responde ao ataque da Ai Ai. Ele se defende dos fios já que sua força era muito maior do que a dela, mas o ataque dela ainda estava ininterrupto. E de repente, o Wilhelm corta um pedaço do chão e pisa nele. Isso faz com que esse pedaço de escombro seja erguido. Ele chuta o escombro e o lança na direção da Ai Ai. Aquele pedaço do chão era muito grande. Aquele ataque não dava espaço para Ai Ai desviar para os lados ou para cima. Então ela reajusta os fios de aço. Ela os usa para fazer o escombro ricochetear nos fios e voltar para o Wilhelm. Mas o Wilhelm parou o pedaço de chão alinhando a ponta da espada com a superfície do pedaço do chão, um feito que realça o pico da esgrima. 3 movimentos. Ainda atrás do escombro, o Wilhelm murmurou essas palavras. Ele pensava ter causado uma ruptura nos movimentos da Shinobi, mas o jutsu de fio de aço era especializado em acertar em lugares que não se pensava que fosse possível acertar. Ai Ai fez os fios contornarem um escombro. Isso forçaria o Wilhelm a ir ou para a esquerda ou para a direita, mas ao invés disso, a ponta da espada foi vista atravessando o centro do escombro. O Wilhelm tinha lançado a espada por detrás do pedaço de chão. Ai Ai não seria capaz de defletir a espada, então ela inclina a cabeça para o lado para evitar um golpe fatal. Mas isso foi um erro. A espada agora estava cravada na parede atrás da Ai Ai. Ela não seria rápida o suficiente para fugir do Wilhelm ao se agachar e ir para a direita, o que só deixava a esquerda como rota de fuga, e era ali que o Wilhelm estaria. Dito e feito, o Wilhelm usou o escombro de trampolim e depois pulou do teto para o chão, na direção da Ai Ai. Ele desceu já num corte de espada que cortaria o ombro esquerdo da Ai Ai e a partiria em 2. Mas antes que o golpe encaixasse, nós temos uma breve explicação sobre algumas coisas envolvendo o Wilhelm. Wilhelm van Astria, ou melhor, Wilhelm Trias estava viajando pela capital real em busca de uma cura para o tormento da Crush. Durante a batalha contra o culto da bruxa em Pristela, a luxúria envenenou a Crush. Esse veneno estava atormentando ela até o presente momento.
Mesmo o melhor curandeiro estando bem do lado dela, a dor daquele veneno não foi aliviada. Mas um raio de esperança surgiu para a facção Crush. Um caminho para a Torre de Pleiades foi aberto. Havia a possibilidade deles pedirem por uma cura ao sábio Shaula que vivia na torre. Além daquele veneno, já fazia um ano que a Crush estava sem memórias. E quando ela e o Félix tinham finalmente reconstruído a relação que eles tinham antes da gula, a luxúria aparece. Um tempo depois da batalha em Pristela, a facção Crush escuta que o Subaru e o grupo dele conseguiu alcançar aquele lugar lendário. Apesar de que o próprio grupo que chegou lá não informou esse feito ao castelo, mas não tinha como bisbilhotar nos movimentos das outras facções. Mas ao ouvir que um teste com o objetivo de preparar uma viagem segura até a torre estava sendo feito, a facção Crush não conseguiu ficar parada. Eles partiram para a capital real para conferir o resultado desse teste e saber se poderiam solicitar sua participação nas próximas viagens. E então, dentro de um dos quartos da mansão real, onde somente figuras importantes poderiam ficar, um homem abordou Wilhelm. Há um assunto que desejo compartilhar com você e algo em que gostaria de pedir sua ajuda. O oficial de assuntos internos da facção Emília o informou sobre a situação que resultaria numa das maiores catástrofes que já assolaram o reino desde a Bruxa da Inveja. Esses acontecimentos foram o que resultaram na batalha que o Wilhelm está travando agora. Voltando ao momento presente, o golpe de espada acertou o ombro da Yai, porém, a lâmina não foi capaz de cortar ela em dois, mas o ferimento ainda foi profundo. A Yai usou os fios para dilacerar o chão, o que fez ela descer ao porão evitando mais um golpe fatal do Wilhelm. Prontamente, o Wilhelm foi atrás dela, mas não antes de pegar a espada fincada na parede. A Yai foi capaz de sumir da vista dele ao ir pro porão. Isso era problemático. Um shinobi se tornava bem mais perigoso se pudesse escapar da visão do inimigo. Com um pouco de luz refletida nos fios de aço, o Wilhelm podia ver que aquele ambiente havia se tornado algo similar a uma armadilha produzida por uma aranha. Durante a queda, a Yai usou seus fios para amarrar seu ombro e parar o sangramento. O demônio da espada teria matado ela com apenas 4 movimentos, bem como ele disse. A Yai começou a odiar velhos. Primeiro foi o Hobart, depois o Ron e agora o Wilhelm. Nenhum desses velhos sabia envelhecer pacificamente. Depois de uma respirada, o campo de visão da Yai mudou. Naquele ambiente escuro, a Yai começou a enxergar como se estivesse no meio da rua numa manhã ensolarada. Isso era resultado da capacidade dela de alterar o fluxo de sangue nos olhos, a permitindo enxergar no escuro. É aqui que eu irei te matar. Os dois disseram isso ao mesmo tempo enquanto estavam caindo. Aquele ambiente era o lugar que a Yai tinha preparado para acabar com os inimigos. Ambos combatentes abandonaram a opção de balançar o emocional do adversário e decidiram ir para simples e pura porradaria. Esse ambiente foi algo construído a mando do Leipe Barielli, o antigo marido da Priscila. Ele era paranoico e por isso criou diversas rotas de fuga em todas as suas mansões e esconderijos. Esse ambiente era uma dessas rotas de fuga, mas a Yai a destruiu previamente para que não fosse usada pelos inimigos e deixou somente esse buraco gigante. A Yai tirou os sapatos e as meias e passou a usar todos os 20 anéis com fios de aço. Naquele ambiente cilíndrico, os fios de aço formaram uma grande teia de aranha. A Yai passava pelos fios com muita tranquilidade. Seus movimentos eram graciosos. Era como se ela estivesse dançando, como pétalas que dançam no vento. Nessa dança que terminava em sangue, surgiu a Sakura carmesim. Por seu corpo estar em queda livre, o Wilhelm acabou sofrendo muitos ferimentos pelos fios de aço. A Yai obviamente não se aproximaria do Wilhelm já que estava com a vantagem. Enquanto continuava sua dança, a Shinobi continuava a cortar o corpo do demônio em toda a parte. Mas apesar disso, os olhos do Wilhelm não fraquejaram. Ele ainda emanava a aura de um espadachim. Mesmo que ele ainda estivesse em queda livre, a Yai não pararia seus ataques. Ela usou seus fios e causou 3 cortes na bochecha do Wilhelm. O espadachim firma seus pés na parede do porão e lança as 2 espadas na Yai. Ela desvia com seus movimentos de dança. Ela usou um dos fios como piso e uma das espadas passou entre as suas coxas e as suas costas. Ela cortou o espadachim que voou na direção das suas espadas, com os fios nos dedos dos pés. Ao cobrir a cabeça, o Wilhelm passou por ela com ferimentos mínimos. Ele chega ao outro lado do porão e depois de pegar suas 2 espadas de volta, ele pula de novo. E de novo ele usa o outro lado que ele pousou como trampolim. O demônio da espada pulou de um lado para o outro repetidas vezes e alcançou a Shinobi que foi em linha reta para cima. A Yai tremeu de espanto com aquilo. Como ele fez aquilo sem se cortar com os fios que a Yai tinha posto ali? Era simples. No momento da queda, o pouco de luz que adentrou o ambiente foi refletido em todos os fios. O Wilhelm simplesmente decorou onde estava cada um deles. Vendo aquilo, a Yai decidiu usar sua carta na manga, uma técnica usando os 20 fios. Ela amarrou os fios que soltou nos outros fios que estavam presos no ambiente para os cortar.
Como eles estavam altamente tensionados, isso causou uma reação violenta. Os fios altamente tensionados foram rasgados repentinamente, e isso fez com que os fios fossem mandados para todas as direções, indo em uma trajetória que nem mesmo a Yai poderia prever. Ela levou os anéis da mão à boca e os beijou, assim liberando a sua segunda carta na manga. Os anéis começaram a pegar fogo. O demônio da espada era um oponente que só seria derrotado se aquele que o enfrentasse tivesse a intenção de lutar para matar. Por isso, a Yai se viu obrigada a usar suas 2 cartas na manga. Ela disse que seria melhor manter essa luta em segredo do Henkel. Vai ficar tudo bem. Ele também precisa saber que eu estou chegando. De repente, do meio do fogo, a Yai escuta a voz daquele demônio dizendo essas coisas. O Wilhelm atravessou a cortina de fogo e cortou a Yai no meio do ar. A Yai ficou confusa. Como ele fez aquilo? Ele sobreviveu à tempestade de fios e àquele mar de chamas. Como? Ela mesma perguntou como ele fez isso. O espadachim responde. Ela mesma demonstrou isso várias vezes. Era possível encostar nos fios sem se cortar dependendo do ângulo e da força posta neles. Ele explicou como escapou dos fios, mas a Yai fez outra pergunta. E o fogo? Eu cortei. Ao ouvir aquele absurdo, a Yai se lembrou das palavras do Henkel dizendo que apesar das capacidades do Aldebaran e da Yai, quem mais o dava medo era o Wilhelm. A Yai tinha investigado as batalhas do Wilhelm, a batalha contra a Baleia Branca, contra o Arcebispo da Preguiça e a batalha em Pristela. Desde lá, as habilidades do Wilhelm voltaram a evoluir, e isso era algo crucial, mas que a Yai não tinha como saber. As habilidades do Demônio da Espada estavam retornando aos seus dias de glória. O espadachim que uma vez derrotou a Santa da Espada estava tentando se fazer presente de novo, e neste momento eu anuncio para vocês. A Batalha da Mansão Barielle, no Distrito Nobre da Capital Real. O vencedor é Wilhelm. Cara, essa luta foi incrível. Muito legal depois de anos a gente ter uma luta nova do Wilhelm. Não tem muito o que comentar já que o capítulo foi só luta, mas tem algumas coisas bem interessantes a se falar. Primeiro foi o Wilhelm parando o escombro com a ponta da espada. Isso pode parecer um detalhe meio foda-se pra vocês, mas eu gosto muito, e eu vou explicar o porquê. Isso é uma ferramenta narrativa até que bem comum. Demonstrar o alto nível de técnica de espada, usando a capacidade de não cortar algo. Eu lembro disso muito claramente em One Piece. Eu sempre cito aqui porque é meu anime favorito, mas enfim. Quando um espadachim alcança um nível alto de esgrima, ele acaba desenvolvendo a capacidade de cortar só o que ele quiser cortar. A gente viu isso nessa luta. Apesar de ter usado a ponta da espada para parar o escombro, o Wilhelm não cortou o escombro e nem perfurou ele. Por isso a narração até menciona que aquele feito foi a demonstração de alto nível de esgrima do Wilhelm, porque ele adquiriu essa habilidade depois de muito treino e luta. Ele é capaz de cortar só o que ele quiser cortar. Para quem assistiu One Piece, vocês lembram da cena que o Zoro desperta, entre aspas, a voz de todas as coisas lutando contra o Daijo Bones? Lá, o Zoro dá uma demonstração perfeita dessa habilidade. Ele passa a espada primeiro nas folhas de uma palmeira que estão perto dele, e as folhas não são cortadas, mas quando ele passa a espada numa pedra, ele corta ela como se fosse papel. Foi isso que o Wilhelm fez com os escombros. É esse nível de habilidade que ele demonstrou. A Yai ainda falou que ele tá voltando ao ápice dele. Será que o Wilhelm vai voltar ao prime dele de novo? De quando ele derrotou a Teresia? Isso seria foda, hein? Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever e de conferir os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.